Deus abençoe, irmãos. Nós vamos ler em Números, capítulo 16, do verso 1 ao 5º. Números 16. E Coré, filho de Gisar, filho de Coate, filho de Levi, tomou consigo a Datã e Abirão, filhos de Eliabe, e Aon, filho de Pelete, filhos de Ruben. E levantaram-se perante Moisés com 250 homens dos filhos de Israel, maiorais da congregação, chamados ao ajuntamento varões de nome. E se congregaram contra Moisés e contra Arão, e lhe disseram: demais é já, pois que toda a congregação é santa, todos eles são santos, e o Senhor está no meio deles. Por que, pois, vos elevais sobre a congregação do Senhor? Como Moisés isto ouviu, caiu sobre o seu rosto, e falou a Coré e a toda a sua congregação, dizendo: amanhã pela manhã o Senhor fará saber quem é seu, e quem é o santo que ele fará chegar a si, e aquele a quem escolher fará chegar a si. Senhor Deus, vivemos em tempos que estão retratando a mesma coisa. Estamos vendo o mundo, a mensagem, o povo, aqueles mesmo que carregam a Bíblia, outros que carregam a mensagem do seu profeta, agindo da mesma forma por causa de uns maiorais, interesseiros, desejando poder. Que o Senhor possa nos dar graça para viver com aquilo que temos, satisfazer com o dom que temos, não querermos ser alguma coisa, nem aparecer, mas ser aquilo que o Senhor quer. Cada irmão, cada irmã, sua igreja nesse dia tem que estar posicionada desta forma. Venha, Senhor, e nos ajude. Conceda-nos vitória em mais esta mensagem, tirando toda a parte humana, negativa, e colocando a Tua inspiração divina, para que nós mesmos venhamos sair do caminho e o Senhor entrar em cena, para a Tua glória. Amém, Senhor. Amém. Pode sentar. Bem, eu quero tomar estas palavras: toda congregação é santa. Tem mensagem que o irmão Brana diz que não há igreja santa. É o Espírito Santo que está na igreja. Ele que é santo. Não a igreja em si que é santa. E nesta escritura que lemos, vamos aprender que nós temos aqui homens que eram dentro da tribo sacerdotal, que podia fazer alguma coisa, que tinha liberdade de aparecer, porque não é qualquer um. Coré
ele estava ligado a Levi. Levi é a tribo sacerdotal. Então, ele estava sentindo força, porque ele tinha vindo de uma tribo que tinha uma liberdade para pregar, para ensinar. E ele cria que ele também era alguma coisa. O problema nosso é, muitas vezes, pensar que a gente é alguma coisa. Crer que a gente é alguma coisa. O defeito de Coré, ele creu que ele era alguma coisa até acima de Moisés. O indivíduo chega a estar tão cego que, ao invés dele adorar a Deus com aquelas palavras pregadas por Moisés, ele quer formar um meio de adoração para ele mesmo, para que o seu nome possa aparecer, para que ele possa mostrar que tem um ministério quando não foi chamado para aquilo. O homem chamado, Deus já coloca ele no lugar, Deus coloca ele no trabalho. Irmão Brandi, se Deus te chama para ser um pastor, Ele te coloca algo como pastorear. Se é para ser um professor, Ele te coloca algo como lecionar. E assim por diante. Se é um evangelista, ele põe um fogo no seu peito que você tem que sair e pregar em qualquer lugar, nas praças, nas ruas. É como eu fazia quando eu era jovem. Eu era jovem, há 50 anos atrás, certo? E foi mais uns 52 anos atrás que eu fazia isso. Mas isso é quando a gente está começando o ministério, então aquele fogo de vontade de fazer algo e ajudar o ministério local. Isto, nunca fui culpado de nenhuma divisão, de nenhuma separação, porque toda a vida eu tive um ministério que foi dado por Deus. Não tenho apoio de homem algum, nunca tive apoio de homem algum para um ministério. Quem te apoia é Deus. Tem hora que a gente quer que outros nos apoiem. Não adianta. Se Deus não me apoiar, se Deus não me abonar, adianta eu ter muita gente ao meu lado, batendo meus ombros, dizendo eu estou contigo, você é isso, você é aquilo, e se Deus não diz que eu sou isto ou aquilo, e eu ficar crendo que sou, então esse é o problema, foi o problema de Coré, um pregador, um que estava vindo dentro de uma tribo sacerdotal, certos direitos de pregar. Esses são os piores que existem, porque eles creem que têm direito de fazer algo. E eles não têm como se submeter à ordem do profeta, à ordem daquele que Deus o chamou. Deus chamou Moisés, todos eles deveriam estar diante de Moisés e perguntando o que vamos fazer, o que queres que façamos. Não querer apresentar algo como Coré quis apresentar e falando contra a Moisés. Aquilo ali não foi fácil, foi difícil mesmo, porque Moisés não estava se elevando, juntamente com o sacerdote Arão, acima da congregação. Deus os tinha elevado. Não era Moisés que fez aquilo, certo? Não foi Moisés quem fez aquilo. Quem fez aquilo foi Deus. Tem hora que a gente quer fazer alguma coisa, mas quem tem que fazer na gente é Deus. A gente quer que os outros reconheçam, mas quem tem que reconhecer é Deus. Eu já tenho dito a vocês, talvez o marido quer que a mulher reconheça ele como cabeça, e ela nunca reconhece. Mas quem tem que ver isto é entre você e Deus. Se você não reconhece Deus, a palavra, o profeta, a manifestação do dia como cabeça, jamais você terá uma mulher que vai te reconhecer como cabeça. Porque isto começa do natural para o espiritual. E a maioria das vezes nós queremos ser reconhecidos e achamos que como Coré nós fazemos um bom trabalho, nós agimos,
nós pregamos e temos uma boa congregação, que ele tinha uma congregação de 250 homens, filhos de Israel. Agora você pensa bem, 250 homens, quantas famílias estavam ligadas a ele? Quantos daquelas famílias que estavam ligadas a Coré? Coré era um homem que tinha uma certa repercussão diante do povo de Israel. Era um homem capaz de dividir o ministério de Moisés, de fazer um trabalho contrário a Moisés e ter um grande grupo crendo naquilo, pensando que era um ministério porque tinha gente. Muitas vezes a pessoa pensa que tem ministério porque tem gente. O outro quer ministério, mas não tem gente. A gente tem que pensar nisso. O irmão Branham diz assim: se Deus te chamou para pregar, Ele chama sua esposa também. Se Ele te chamou para ser um pastor, Ele chama sua esposa também. E aí, se Deus te chamou para ser um pastor, Ele te dá adeptos, membros, pessoas que crêem no seu ministério. Se isso não tem acontecido, fique em paz, descansa em paz. Não fica perguntando a Deus o porquê. Por que que eu não desenvolvo? Por que que não cresço? É a mesma coisa nós, numa mensagem como esta, e ficar perguntando: Senhor, por que que a congregação não cresce? Não adianta você querer que ela cresça. Você tem que ter pessoas capazes de ouvir aquela mensagem do dia, a mensagem que você tem para entregar. Então cada um tem que ter de Deus a segurança. Não é que é negócio, eu arrepiei, eu senti, eu orei e olha, Deus falou comigo, mas a palavra tem falado com você? O Espírito no qual você trata está mostrando que Deus não falou com você. Quando Deus fala conosco, nós vamos tratar com o espírito manso, correto, direito da palavra e deixar Deus operar em nós. Não é nós queremos mostrar trabalho para Deus. É Deus nos chamar e aí teremos um trabalho a fazer. Muitas vezes nós queremos mostrar trabalho, e vamos, e pregamos, e pulamos, e gritamos, e fazemos algo, e fazemos visita, e chamamos gente, e as pessoas não mudam, elas não convertem. Quantos dos nossos, nós pregamos, eu tenho visto isso, que pode pregar o quanto você quiser, dos nossos, eles não mudam de opinião, eles são durões, não mudam, não cedem à mensagem do dia, à palavra, ao domínio da revelação. Eles podem ver qualquer coisa manifesta. Chegou no tempo de Jesus que aqueles homens disseram: fala com que ele venha, o Lázaro venha, e fale aqui com este povo, com a família, porque se ressuscitar um dos mortos, eles vão crer. Jesus falou: eles não creem, nem se ver ressuscitar alguém dos mortos, eles não vão crer. O real é, você tem que crer pela palavra e não pelos sinais. Pela palavra, você deve examinar a sua vida, eu examinar a minha vida com a palavra. Se a nossa vida não está de acordo com a palavra, se nós não estamos de acordo com o ministério do dia, isso é o mais importante que as pessoas precisavam saber. Você está no ministério do profeta. Se você não está satisfeito naquele ministério do profeta, debaixo daquela providência, daquela proteção, daquele domínio, daquela palavra, se você quer fazer algo que não está dentro daqueles requisitos que o profeta deixou para nós, estamos errados. Queremos fazer um trabalho e vamos fazer um trabalho errado. Aí nós temos o Coré, o Datã, o Abirão. O Coré já era mais próximo do ministro. O Datã, o Abirão, já vinha mais de longe, mas ele sabia que podia fazer alguma coisa. E tinha um chamado On.
também, que estava no meio, que a Bíblia não fala muito dele depois. Porque quem foi o problemático no momento foi o Coré e aqueles outros que ficaram ao lado dele. Porque se tem um que pensa errado e você fica ao lado dele, você é tão culpado quanto ele. Se aquela pessoa pensa contrário ao seu pastor e você fica ao lado daquela pessoa, você é tão errado, tão Coré quanto aquela pessoa. Isso aqui é uma realidade que nós não podemos deixar de crer. É uma verdade. Eu pego isso desde a denominação. Se você não é um bom membro denominacional, você não será um bom membro nessa mensagem. Se você não foi um bom membro na primeira e segunda etapa, dificilmente você será um bom membro na terceira. Isso já vem de nascimento, meus irmãos. Isso vem lá de trás. Você pode ter andado errado, mas você respeitou o ministério, agiu como o pastor pediu para você agir. Você pode ter agido errado, mas o pastor foi que pediu. É ele que dominava você. Era aquela mensagem que te dominava naquele dia. Então, você é igual àquele pastor, porque você respeitou aquele ministério. Assim somos nós no ministério do Mombrana, assim particularmente vocês no meu ministério. Respeitar a palavra que é pregada e não causar tumulto, revolta. É o que não deve acontecer no nosso meio. Nós não podemos ter Coré. Não podemos ser um Coré. Nós precisamos ver de onde nós viemos. O que nós estamos fazendo, que tipo de trabalho estamos fazendo. Foi Deus que mandou fazer isso. Até para cantar, foi Deus que mandou cantar. Tem pessoa que canta tudo desafinado, isso foi Jesus. Eu vim cantar para Jesus. Tudo desafinado. Como é que pode dizer que o Espírito Santo é daquele jeito? O Espírito Santo é o mais perfeito. É a perfeição. Os cantores do Velho Testamento era a perfeição. Cantando para Deus. Então não me diga que foi Deus que mandou fazer aquilo. A coisa está errada. A pregação está contrária à palavra. Foi Deus que mandou pregar? Está contrário. Como Deus pode mandar eu pregar uma coisa que é contrária à própria palavra dele? Não foi Deus. A gente tem que admitir, como Jesus pregou e mostrou, e o irmão Brana veio e disse que Jesus fez aquilo de propósito, quando ele pregava e mandava aquelas pessoas, certas mensagens, aquelas pessoas, mandando eles até ir embora. Vocês não querem ir embora também? Ensinar para eles, mostrar para eles com respeito o Filho do Homem, e eles não entendiam o que era aquele ministério daquele dia, o que Jesus estava ensinando. E aquilo foi exatamente para poder dar uma separação, para que aquele grupo deixasse de Jesus. Aí os 70 foram embora, aí ficou 12, ainda tinha um demônio no meio, que era Judas. Judas não parecia demônio, mas era um demônio, como Jesus era Deus. Judas era um demônio, dentro do grupo, ele sempre dando problema. As pessoas vinham adorar a Jesus, vinham com um vaso de alabastro, derrubar sobre a cabeça de Jesus, para ungir Jesus, outras para ungir os pés de Jesus. E o que um indivíduo desse dizia? Para que esse desperdício? Se a pessoa pensa, se alguém está fazendo algo cheiroso para Jesus, derramando perfume sobre ele, e o indivíduo fala, para que esse desperdício? Você crê que esse homem é verdadeiro, esse homem é de Deus? Não deixando uma prostituta vir trazer o seu choro, o seu lamento aos pés de Jesus? Querendo impedir uma mulher de ungir a Jesus com um vaso de perfume, com lágrimas. E ele dizer, para que esse desperdício? A pessoa não reconhece o que Jesus era, vivendo com Jesus e não reconhecendo. Eu acho que o que ele pensou foi o que ele falou. Poderia vender isso aí e dar aos pobres. É isso que ele pensou.
porque ele era o tesoureiro. Diz, vai vender isso daí, e aí vai para minha bolsinha, e vamos dar para os pobres. E Jesus teve que dizer, os pobres vocês sempre tendes convosco, mas a mim nem sempre. Esta mulher fez o correto, e será testificado dela por todo mundo. Estou testificando dela aqui 2000 anos depois. Jesus falou, porque ela fez o bom trabalho. Tem gente que não faz, tem gente que não derrama o seu último, o seu perfume, o seu vaso de alabastro, o perfume mais caro, ele não derrama aos pés de Jesus. E só quer, mas não derrama. Tem que derramar o que você tem, tudo o melhor que você tem. Não estou falando de dinheiro, não, estou falando o melhor que você tem, sua dedicação, sua vida, vir à igreja, crer na palavra, dedicar a palavra, eu creio, eu fico ao lado desse pastor, eu fico ao lado desse ministério, eu me ponho ao lado dele, eu estou aqui para ajudar, eu sou um voluntário nesse ministério, eu quero fazer algo para a glória de Deus, eu não preciso nem ser reconhecido, mas eu quero trazer mais unção para os pés desse ministério. E muitas vezes a gente quer tirar a unção do irmão, da irmã, do pastor. O que eu pensei nisso aqui? Deus nos põe à prova, não nos dá o que queremos e o que pedimos. Ele nos põe à prova, não nos dá. Porque quando Deus dá de tudo, é assim que nem o marido. A mulher diz, olha, uma geladeira, vai chegar para você amanhã. Um novo jogo de quarto vai chegar. Essa semana já chega para você. Um jogo de sala. Pode deixar, filha. Vai vir mesmo. É fácil. Cada vez que ele fizer isso, você vai lá dar um beijo nele. Mas se você pedir e ele não te der, nem mordida nele você não dá. Nem encostar nele você quer. Assim as pessoas que servem a Deus, elas pedem alguma coisa e Deus nos põe à prova. Deus não nos dá. Tem hora que Deus não dá nem emprego. Tem hora que nem emprego Ele dá. Ele não abre as portas. E nós precisamos dizer, Senhor, ainda creio na sua palavra. Eu estou firme, fiel na sua palavra. Assim a igreja pode pedir o que for, não veio. Muito obrigado, Senhor. O Senhor sabe o que faz. Mas dificilmente a mulher dirá ao marido, você sabe o que está fazendo? Ela diz, você não me ama, você não dá o que eu peço. Sempre estou pedindo e nada chega. É como crente que pede e não recebe. E São Tiago diz, pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjardes. Mas queremos. Aí queremos mostrar que Deus me ama porque Ele me dá coisas. Não. Eu tenho um ministério esfolado por dificuldade, por lutas. Hoje que nós estamos melhor um pouquinho. Mas eu tenho um ministério que eu não conseguia pagar água, luz e telefone. Eu tinha que orar a Deus. Eu não sei o que eu vou fazer esse mês. Não tem dinheiro para pagar água, luz e telefone. Isso faz 20 anos, na verdade. Mas permanecemos firmes. E quando eu não tinha nada, e a coisa estava ruim, olha, ninguém sabia, eu não vivia reclamando para a igreja. A igreja sabe disso. Quando de vocês é antes do ano 2000. Mas é difícil saber dessas coisas. Porque aquilo ali é problema meu. É eu crer em Deus, vai resolver. E sabe como Deus resolveu? Me dando uma mensagem que mandava o povo embora. Você vai entender isso? Aí ele me deu uma mensagem que os outros não criam, que os próprios irmãos dentro da igreja, no meu ministério, o quê? Cordeiro saiu do trono, o último eleito já entrou? HM, novo nome? Quantos foram embora? Ao invés de melhorar, parece que piorou. Mas é o que Deus faz.
fica quietinho, fica quietinho. Suporta mais um pouco, a coisa vai mudar. Entende? Essa experiência que eu tenho. Não é o que vocês veem hoje, eu andar de carro, não posso andar com carro novo, porque não estou tendo para comprar um carro novo agora. Mas qualquer hora posso ter um mais novo. Mas andar de carro, muito bom. Graças a Deus por isso, hoje. Mas as minhas quedas lá atrás, meus tropeções lá atrás, você não sabe nada disso. E você me julga pelo que você vê hoje? Mas daqui é resultado de uma vida fiel a Deus lá atrás. E você não pode ter nada bom aqui na frente se você não foi fiel ao seu marido, fiel à sua esposa, fiel ao seu pastor, fiel à sua igreja. Você não pode ter o resultado de termos alguma coisa muitos anos depois, 30 anos depois. Qual o resultado? É porque andou direito, é porque fez o que é correto, é porque não dividiu. Quando eu deixei de Goiânia, quando é que vim aqui falar mal do pastor Joaquim? Vocês são testemunhas. Eu tenho na minha página, tudo em ordem. Por quê? Porque eu sei como tratar, não importa o que as pessoas fazem, não importa o quanto elas pecam. O que importa é quando você vê que tem um ministério e naquele tempo que você vive, vê que aquele ministério de Deus fica ali, fica quieto ali, não fica tropeçando, procurando invenções, se fazendo de vítima. Deixa eu voltar à Coreia. Eu tenho aqui, meu tempo vai indo embora. Então ali, Coré estava com 250 homens de Israel, príncipes da congregação, homens de nome, homens, gente boa, ao lado de Coré. Quantas vezes você vai ter membros ao lado de Coré, ministros ao lado de Coré, diáconos ao lado de Coré? Eu não estou com raiva, não sou bravo não. Estou começando agora. Mas esta é uma realidade. Vai chegando um tempo na vida que você tem que se despertar. E eles reclamando, Moisés, você se eleva sobre a congregação, que todo mundo tem que ouvir é você. Brana, você se eleva, todo mundo tem que ouvir a você. Por que não os outros? Porque Deus escolheu ele só. Deus não escolhe grupo, Deus não trata com o grupo. E eu vou te dizer, Deus não trata com congregação santa. Toda congregação é santa. Foi conversa de quem? De Coré. Foi Coré que disse, toda congregação é santa. Sabucando, elogiando a congregação para ter gente ao seu lado, para dizer que eles eram santos quando não eram santos. Toda congregação é santa. E aí você tem um monte de puxa ao seu lado. Tudo está do seu lado. Porque você fala bem deles. Mostre para eles que eles precisam mudar de vida. Mostre para eles que eles têm que ter submissão pastoral. Submissão ao marido. Mostre para as mulheres. Mostre para os homens. Mostre para os diáconos. Mostre para nós os pastores. O que nós temos que fazer? Quantos homens vivem debaixo do domínio feminino? Eles berram com certas mulheres. Eles sofrem. Porque falta temor de Deus nestas mulheres, mesmo crente da mensagem, mesmo da terceira puxada. Quantos homens não amam suas mulheres como devem amar? Dedicar a seus filhos, a sua esposa, a sua casa, ao seu lar, à igreja, ao ministério. E depois queremos receber coisas de Deus. Para receber algo de Deus, eu tenho que me submeter a Deus e deixar ao prazer dele. O dia que ele quiser me dar, ele me dará. Não é o dia que eu quero, não. Quando ele quiser me dar. Senhor, o senhor quer que eu faça? Não vou fazer em troca de nada.
Mas o que o senhor quer que eu faça? Mas eu tenho na minha mente que eu preciso disso, daquilo. Não, eu quero que o senhor me faça. O senhor quer que eu faça? Mostra para mim, o que o senhor quer que eu faça? Aí eu vou te obedecer e com o tempo, quando o senhor quiser. Mas você tem que pedir, como diz as denominações, porque já é bíblico, pedir e dar-se-vos-á. Ele não diz quando. Pedir e dar-se-vos-á. Eu quero receber no momento, mas eu tenho que pedir e apenas mostrar que tipo de vida, de fé eu tenho para aquilo que eu estou pedindo. E se eu peço e não recebo, é Deus me colocando à prova. Quando vocês não estão ao meu lado, vocês têm que saber que é Deus me colocando à prova. Quando vocês fazem algo errado no meu ministério, é Deus me colocando à prova. E eu vou manter a minha fé, eu vou manter o pulso que eu tenho para pregar. Eu não vou temer a nenhum de vocês, porque essa é a mensagem. Está tudo quietinho, tudo bem? Graças a Deus. Mas não tinha ninguém se elevando acima da congregação. Quem falou isto foi Coré. Foi Coré que disse que Moisés e Arão se elevavam acima da congregação. Eles não precisavam se elevar, Deus já os tinha elevado. Deus os colocou acima da congregação. Se Deus quer que você seja pai, Ele vai te dar habilidade de mãe, habilidade de pai. Se você não tem habilidade, você foi por si próprio. Não foi direção de Deus. Foi você que quis fazer aquilo. Você quis ter um filho sem responsabilidade de criar um filho. Amém. Mais um pouquinho. Agora ele tinha que saber. Moisés, de rosto no chão, falou a Coré e a toda a congregação de Coré, dizendo: amanhã pela manhã o Senhor fará saber quem é seu e quem é santo, e Ele fará chegar a si aquele que Ele escolher para chegar a si. Ele fará. Amanhã foi muito próximo o juízo. Era uma bênção ou era um juízo? Muito próximo. Amanhã este homem com sua congregação, no outro dia, já estava o juízo sobre ele. Por desrespeito a Moisés. Agora eu te pergunto, Moisés foi desrespeitado, aí você acha que tudo bem, Deus abriu a terra e matou aqueles homens todos e suas congregações. Sabe quantos morreram? Números 16:49, 14.700. Ainda diz a Bíblia assim, por causa de Coré. Quanta gente deveria viver por causa de nós? E ao invés de viver, morre. Espiritualmente. Quanta gente poderia viver através de você? E conforme sua ação, sua palavra, seu modo de agir, de tratar com os outros, de desconfiar, você mata as pessoas. É o mesmo que aconteceu com Coré. E você que crê, quando você percebe um obreiro se levantar contra o pastor, você nunca fica ao lado daquele obreiro. Mesmo um irmão que não seja obreiro, se levantar contra o pastor, você nunca fica ao lado dele. Você deixa ele sozinho. Deixa aquela irmã sozinha quando levantar contra o pastor, contra o ministério. Deixa ele sozinho. É o melhor que você faz, senão você vai pagar, porque o juízo vai cair não só sobre ele, mas sobre você também. Mudou Deus alguma vez o seu parecer acerca da sua palavra? 85. Ele diz assim, nós encontramos que Abraão e Ló tiveram que se chocar. Encontramos que Moisés, Datã, Coré tiveram também o mesmo choque. É incrível isso. Ter um choque para uma divisão, ter um choque para uma separação.
Abraão ter um choque, os próprios pastores de Abraão com os pastores de Ló não combinou, começou a brigar para que Abraão pudesse viver sem Ló. Eu queria que vocês entendessem, meus irmãos, eu não tenho vontade de viver sem vocês. Não tenho vontade de viver como Abraão precisou viver sem Ló, sem seu sobrinho, um sobrinho perto, que eles se amavam. Mas teve que haver uma separação. Moisés, Datã, Coré, quando apresentou seus problemas, ele já tinha 250 homens envenenados dentro da congregação de Israel. Vocês têm que perceber, quando um obreiro começa a envenenar a igreja, irmão Branham diz, não vá você unir com ele. É o que eu li para vocês esses dias, sobre o que o irmão Branham fala da carta à igreja, Cristo, mistério de Deus revelado, diz, não vá unir com ele. Quando ele começa a falar um do outro, e vai um veneno na igreja, isso mata a igreja, mata o seu pastor, a igreja se esfria. É porque você deu lugar, deu ouvido, mas a primeira vez que aquela mulher mexer com você, dá um não forte para ela. A primeira vez que você ver um homem mexendo com você, zanga com ele. Aí vai parar para ouvir ela, você vai cair. Quem pode com uma mulher? Irmão Branham disse que um homem sangue vermelho não pode com uma mulher. Aí você acha que pode, que você é um machão, que pode. Você vai cair. Você vai dar ouvido a um homem? Talvez seu marido nunca falou que você é bonita, mesmo que você seja feia. E quem tinha que falar que você é bonita era o seu marido. Mas nunca falou. Aí você sai, um outro fala. Você vai trabalhar num recinto, aí o chefe passa a mão no seu cabelo. Que cabelo bonito. Seu marido nunca passou a mão no cabelo, talvez você nunca deixou. Ele nem sabia que você tinha cabelo. Tem certos problemas na vida. A pessoa tem que se despertar. Escute, Moisés, sendo profeta, ordenado com a palavra do Senhor, vindicou que ele foi escolhido para ser o líder da hora. Meu irmão, se tem um homem que é o líder da hora, escuta ele. Não cria problema com ele não, que você vai estar criando problema com Deus. Criou problema com Brana, criou problema com Deus. Criou problema comigo, criou problema com Deus. E se eu te garanto, se eu criar problema com você, estou criando problema com Deus. E com você eu estou tentando resolver problema. Não é criar problema, não. Mas se Deus vindicou que ele foi escolhido para ser o líder da hora, e que Abraão havia prometido todas essas coisas, e aqui Moisés fez exatamente o que Deus disse que seria, que aconteceria. E Coré sendo carnal, e eu estou lendo aqui, mudou Deus alguma vez seu parecer acerca da sua palavra? 85. Coré sendo carnal. Irmão, um divisor sempre é carnal. Um que fala contra o profeta, que levanta contra o profeta, que elogia a congregação, para poder ganhar a congregação, ganhar a presença da congregação, ganhar audiência, ganhar seu ouvido. É um Coré. Um homem que tenta falar mansinho com a senhora, tem que tomar cuidado, é um Coré, tentando te ganhar, que depois que ele ganha, ele dá bravo com a senhora. Amém. E Coré, sendo carnal, queria levantar uma organização no meio deles. Ele queria fazer um grupo de homens. A primeira vez que você já dá o conselho para uma pessoa se apartar do seu pastor, você tem que saber que você é um indivíduo carnal. Se você dá ouvido àquilo e aquela pessoa dá ouvido a você, é outro filho de Coré. Agora, se nós falhamos, irmãos, nós pecamos, nós erramos, o que nós temos que fazer? Irmãos, perdoa, eu falhei nisso.
Se eu erro com você, eu te chamo, irmão, eu falhei, me perdoe. É isso que eu faço. Vocês não podem me acusar de não ter feito isso. Porque se tenho falha com vocês, eu vou e conserto. Eu pergunto, vocês têm coragem de consertar comigo? E não era fácil consertar com Moisés. Era fácil pensar contrário a Moisés. Era fácil pensar que ele queria ser o maioral. Ele era o profeta. Deus estava nele, Deus o tinha vindicado. Como as pessoas são ciumentas, ela quer a posição do outro, ela quer o dinheiro do outro, quer o salário do outro, quer o carro do outro. Ele tinha um grupo de homens, e Deus não trata com pessoas assim. Isto mostra bem lá naquela escritura, um tipo da jornada hoje, que a organização não é o que Deus ordena. Pois logo que Coré fez isto, ele disse a Moisés, você coloca muito sobre si mesmo. Em outras palavras, toda a congregação é santa. Porque você diz que você é o único homem santo. Isso era o que Mombrana falava que Coré pensava com respeito a Moisés. Eu não vejo na Bíblia nunca Moisés dizendo, eu sou o homem santo. Mas aquele ali já tinha um pensamento superior, porque sabia que o homem tinha um dom, tinha um ministério, foi escolhido por Deus como um líder. Então ele quer causar tropeço. E o que ele faz? Ele fala com a congregação. Ele comunica com a congregação, começa a causar tropeço entre irmãos. Porque você diz que você é o único homem santo, você não tem nenhum direito de fazer tal coisa como esta. Olha para você ver. Quem está falando isso? É Coré, falando de Moisés. Parecendo que ele está certo. Você tenta fazer de você mesmo alguém grande. Moisés era grande. Ele não tentava fazer grande. Deus diz, ele é o homem mais manso da terra. Qualquer um invejaria disso. Eu queria ser um homem desse, mais manso. E o dia que esse homem tornou-se bravo, agitado, Deus falou para ele, você não vai entrar em Canaã. Deus testifica a meu favor. Se eu faço algo contrário, então eu pago o preço. Deus testificou a favor dele. É o homem mais manso da terra. Tá bom. Agora chega ali, que mansidão. Ele agiu contrário à palavra. Deus disse para ele, fale com a rocha. Mas ele estava cheio de gente cutucando nele. Tem hora que tem pessoas que só vivem para infernizar a vida do outro. E Moisés estava sendo infernizado pelo próprio povo de Israel. E cutuca daqui e dali, e Moisés firme naquilo ali, e Deus falou para ele, vai, fale com a rocha, e ela dará água. Sabe o que Moisés fez? Agitado, chegou lá com a vara, e tocou na rocha, e disse, porventura, não sairá água dessa rocha para vocês, rebeldes. Saiu água. Mas irmão Brando diz, ele glorificou a si mesmo. Saiu água da rocha. Mas agora ele glorificou a si mesmo. Quando ele se pôs na brecha, Deus admitiu, Deus aceitou. Quando Deus falou, eu vou destruir esse povo, eu vou destruir esses rebeldes. Aí Moisés se pôs na brecha e falou, Senhor, risca o meu nome do seu livro. Que capacidade que o homem tinha de dedicação ao povo, mesmo ao povo que não prestava. Mesmo aos rebeldes, aos contrários. Risca o meu nome do seu livro. E Deus não pôde matar aquele povo. Porque Moisés se pôs na brecha. Ele estava fazendo um papel de Cristo. O irmão Brana diz que no início ele não entendia esse versículo. Até que ele foi, Deus o revelou. Que ele estava fazendo o papel de Cristo. Moisés fazendo o papel de Cristo. Toda a congregação é santa. Ainda tem muita coisa aqui. Vocês têm paciência? Tem hora que sabe o que nós queremos? Tratamento diferenciado.
quer ser tratado como um super. Quero que vocês me tratem como o fulano de tal. Eu já disse para vocês que eu não sou profeta. Eu já disse para vocês que eu estou com João. Eu não tenho que requerer nada, eu não tenho que querer que vocês falem alguma coisa. Tem gente que diz assim, pastor, eu quero fazer um pôster do João. Eu falei, procura ele então. Ele está me ouvindo agora, né? Eu falei, não, esqueça disso daí. Esqueça. Você não tem que fazer nada, ninguém tem que fazer nada. Quem faz é Deus. Quem mostra esse ministério é Deus. Então, não tenho que ter um tratamento diferenciado com o irmão ou com uma irmã. Não tem que ter nenhum tratamento diferenciado. Todos somos iguais. De você ter, talvez, dificuldade de chegar perto da gente, eu até admiro você. Deus te abençoe. É melhor que aqueles que começam a ficar muito perto de mim e depois não me respeitam. Bem melhor. Mas eu não tenho nenhum tratamento diferenciado. Eu tenho que pregar a palavra, não importa o que aconteça, tenho que pregar esta palavra. Agora escuta, liderança. 269. Observe esse Moisés confirmado. Saibam, quando ele saiu dali, alguns de seus próprios irmãos se voltaram contra ele, quiseram fazer uma organização. Eles disseram, você age como se fosse o único homem santo entre nós, toda a congregação é santa. Disseram Coré, Datã, vamos escolher homens e fazer algo. Eles são intrusos. Toda a congregação é santa, vamos escolher homens e fazer algo. Deus tinha escolhido o homem. Não é escolher homens. Deus não escolhe homens. Deus escolhe homem. E os homens vai atrás daquele homem. Isso é o que Brana prega. Você age como se fosse o único homem entre nós. Toda a congregação é santa. Diz, porém, vamos escolher homens a fazer algo. 271, liderança. Deus disse, separa-te deles. Eu tenho o suficiente disto. Simplesmente abriu a terra e os tragou. Vê? Ele conhecia a sua comissão. Se a pessoa não tem comissão para aquilo, o que quer fazer, o que quer pregar, se não tem comissão para aquilo, o que quer pastorear, se não tem comissão para aquilo, só para manter um título, é melhor que os outros nos chamem de irmão Osmar. Como eles perguntaram para o irmão Brana, como te trataremos? De profeta, de reverendo? Ele diz, chame-me de irmão. Agora do outro lado, respeita o ofício que está sobre o irmão. Ele tem um ofício, respeita o ofício. E quando você aproxima muito de uma pessoa, você, principalmente de mim, vocês de longe, vocês creem que eu sou uma bênção. Aí eu quero que vocês fiquem bem longe de mim mesmo. Porque aí a hora que você chega perto e começa a conviver comigo, aí você vai começar a ver minhas falhas. E é isso que vai te atrapalhar. Eu não queria te atrapalhar. Você vai ver as falhas no ministério. Aí você vai pensar, você deveria fazer isso, aquilo. E eu não deveria fazer nada do que você pensa. Irmão algum que já viveu comigo, que vai viver e conviver comigo, não tenho que ouvir ninguém. Eu deveria fazer, você deveria fazer isso e assim. Não. Simplesmente nós devemos manter ouvindo a palavra e sabendo que Deus sempre tem um homem na hora. Se eu não sou homem para o meu ministério, terá outro. Enquanto eu estou vivo, eu sou o homem desse ministério, o mortal desse ministério. Enquanto eu estou vivo, quantos anos vocês me têm? 50 anos de pastor. Não é por isso que sou pastor. Mas você tem que somar as lutas, os problemas, as vitórias, as derrotas. Somar tudo isso para você ver onde eu estou hoje. E você já começa, chega perto de mim, já você quer ser como eu.
Talvez você chegue perto de mim, chega hoje, quer ter um carro como o meu, um carro como o outro irmão, que ganha melhor. Não, você tem que satisfazer com aquilo que você tem. Entende? Com aquilo que você tem. E Deus vai te dando graça, e aí você vai tendo algo melhor. Não tem coisa melhor que tudo que você possui é do seu suor. É o seu suor. Você ganhou aquilo, ganhou aquela casa, é seu suor. Ganhou aquele carro, é seu suor. Não é de mão beijada não, é seu suor. Você sofreu para ter aquilo. Isso dá experiência. Por isso eu estou te contando, experiência. Não vai pensar que toda congregação é santa. Essa é a conversa de Coré. Quase encerrando, meu Deus do céu. Deus disse, separa-te dele. Simplesmente abriu a terra. Deus não trata com organizações. Ele não trata com grupos. Ele trata com indivíduos. Então você tem que aprender, quando você está conversando com outro irmão ou outra irmã e maquinando alguma coisa contra um ministério, saiba que é o diabo que está conversando entre vocês, porque Deus não conversa em dois assim. Deus fala só com um. Deus é um, e todos nós temos que ouvir aquele um de Deus. Amém, amém. Estou encerrando. Ele trata com indivíduos sempre, não em grupos, indivíduos, uma pessoa. Mas o que tem? Nós todos, Deus trata com uma pessoa, é um que fala, é milhares que ouvem, é um que tem uma mensagem, é milhares que a retransmite. Mas é um que tem, foi um Jesus, foi um Paulo, um Pedro, foi um Irineu, um Martinho, Columba, um Lutero, um Wesley, foi um Brana. E quando isso suceder, será um João. Mas se você não for fiel ao meu ministério, você nunca será fiel quando o João for revelado a você. Cristo, o mistério de Deus revelado, 484. Sua presença no indivíduo, com uma vindicação pessoal de si mesmo, expressando a si mesmo a palavra viva que é prometida para o dia. Quer que você chega aqui que quer expressar a palavra de Moisés, foi para o dia de Moisés. Quer expressar a palavra do Calvário, foi para o dia do Calvário. Quer expressar a palavra do Pentecoste, foi para o dia do Pentecoste. Irmão Brana diz assim, você diz, mas eu sei o que Deus fez no Pentecoste. Ele fala assim, mas hoje pode ser um pouquinho diferente. E é verdade. O que Deus fez nos Estados Unidos e que deixou algo no ar, diga para eles que você não vai falar essas coisas para eles. Que você não vai pregar para eles o que é a terceira puxada, o que é sétimo selo, visão da tenda. Não diga a ninguém. Deixa eles voando. Quem? Americanos inchados, achando que tem alguma coisa. Deus saiu de vocês. Deus vos deixou. Desde quando o irmão Brana morreu, Deus deixou os Estados Unidos. Está chegando a hora da igreja ser raptada, tem que estar preparada para isso, mas a presença de Deus tem que estar no indivíduo. Quando Deus estiver nesse indivíduo que representa a noiva desse dia, então esta igreja também terá que ter a mesma presença de Deus em si. Olhe somente em um indivíduo, nunca em um grupo, um indivíduo, não em um grupo. Sua identificação é com um indivíduo. Mas é fácil, não, mas tem que ser com um grupo. O irmão Brana falou que é a igreja, eu tenho aqui para ler, mas você já sabe, 56 da mensagem Pérgamo. Ela tem o assim, diz o Senhor, ela, a igreja, mas a congregação não é santa, é Moisés que é. Ela tem o assim diz o Senhor, mas ela não pode pregar, ela é uma mulher, ela tem um representante, é um só, ela é composta de muitos membros, mas o que Deus está usando é um só. Oh, eu tenho que ser cego para não ver essas coisas aqui. O que Deus está dizendo é um só indivíduo. Ele diz aqui, não quero falar, não com pentecostais, luteranos, mas com um indivíduo, que era ele naquele dia.
Hoje é com um indivíduo que Deus está fazendo isso, falando. Então, você quer um conselho? Sai da tenda deles. Sai da tenda deles. Você é amigo dos 250? Sai da tenda deles. Irmãos, não tem acontecido nada. Você está ouvindo eu pregar? Não tem acontecido nada. Eu estou pregando. Se eu estiver profetizando, eu não estou jogando isso na cabeça de ninguém. E uma coisa é, vocês vão ter que aprender. Todo mundo tem que aprender. Até hoje não tivemos divisões nesse ministério da terceira etapa, senão aqueles que foram contrários à mesma mensagem que vocês creem. Eu te pergunto, onde eles estão? Aqueles que queriam batizar em nome de Brana, aqueles que queriam orar em nome de Brana e que eu os proibi, onde eles estão hoje? Nada mais de crer em novo nome, nada mais. Não tem segurança, não tem fundamento. Agora, por favor, você tem que aprender, sai da tenda deles, da tenda de Coré, da casa deles, da casa dos Corés, da igreja deles, das igrejas dos Corés, do companheirismo deles, do companheirismo de Coré. O que você tem que fazer é ajudar seu irmão. Ajuda seu irmão, mesmo que ele não reconheça. Ajuda sua irmã, mesmo que ela não reconheça. Você acha que Deus não tem tudo escrito lá, o que você fez para uma irmã de bem? Mas Ele também tem escrito o que você fez de mal. Você sabe que Deus tem escrito lá o que você fez de bem para seus irmãos? Tudo que nós fizemos de bem, Deus tem escrito o que foi feito de bem. Fez isso, fez aquilo, mas o que fez de mal? O que é que tem feito de mal para o seu irmão? O que você faz de mal para o seu próprio ministério? Quando você fala do seu pastor, você fala do seu próprio corpo, da sua própria fé, que você é irresponsável, está agindo errado. Não fale nem da sua mulher, nem do seu marido. Procure consertar as coisas em casa. Procure consertar as coisas na igreja. Ouvir, nós ouvimos, mas damos atenção? Cumprimos com o ministério, com os requisitos que Deus está pedindo? Então você diz, toda a congregação é santa, mas é só um que a representa. Só um, só João. Ela tem o assento do Senhor, sim, mas porque escuta de um só. Ela escuta de um, aquele que a representa. Pai Celestial, te damos graças, Senhor, porque é a sua palavra. O Senhor sabe que assim como eu tenho contra essas coisas erradas, o Senhor também tem, o seu profeta também teve e pregou contra essas coisas erradas que havia no tempo dele mesmo, Senhor. E a fase presente do meu ministério, quando ele pregou a fase presente do meu ministério, ele estava pregando que era a fase da rejeição. O povo está me rejeitando, eles estão me abandonando. Demas abandonou Paulo, e aqui agora homens estão me abandonando. Era isso, Senhor, o ministério daquele dia, é o meu ministério hoje. Quando a gente vê mulheres e homens que não podem manter na sua posição original, como aqueles anjos que caíram, porque não manteram no lugar original, no seu lugar original. Porque nós caímos, porque não mantemos no nosso lugar original, na nossa posição de origem. Ajuda, Pai, a mim e esta igreja, tira o mal do nosso coração. O Senhor sabe que eu não tenho mal contra meus irmãos, por mais que eu encontro alguém falando contra mim, eu não tenho mal contra ele. Mas não posso deixar de despertar eles e outros também. Eles e outros eu tenho que despertar, através da sua palavra,
antes que tudo aconteça ao contrário do que eles pensam e há um juízo sobre cada um. Conceda-nos tua graça, Pai, sabendo que o Cordeiro já saiu do trono, mas a graça está aqui através da mensagem do dia. Mas quando a graça é desrespeitada, então você paga o preço por aquilo. Ajuda-nos a aceitar esta graça que é dada hoje. Perdoa as minhas dívidas, assim como eu perdoo aos que me devem. Senhor, o Senhor conhece meu coração, o Senhor conhece. Eu estou pedindo para o Senhor me perdoar, assim como eu tenho perdoado meus irmãos que dividiram comigo, que falaram mal de mim, que tiveram tudo de mim e falaram mal de mim. Eu os perdoo, Senhor. Perdoa-me, assim como eu perdoo meus irmãos, minhas irmãs, que pensaram e agiram contra mim, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. A mensagem revelada que agora foi pregada e na terceira puxada transformou meu viver. A mensagem é um pouco diferente e eu vejo que a mensagem é contundente e eu vou somente crer. Se eu tiver que suportar decepção, e se ninguém quiser me dar a mão, nisto está minha vitória, já está chegando a hora, meu irmão. A mensagem revelada me tirou da confusão que por Brana foi pregada e agora por João, e me deu uma saída, transformou a minha vida e mudou meu coração. E um novo nome Brana, que antes eu não conheci, foi na terceira puxada que então eu recebi. E hoje eu sou um Brana, e por isso Deus me ama, sua voz eu pude ouvir. Suportar decepção, e se ninguém quiser me dar a mão, nisso está minha vitória, já está chegando a hora, meu irmão. A mensagem revelada me tirou da confusão que por Brana foi pregada e agora por João, e me deu uma saída, transformou a minha vida e mudou meu coração. E um novo nome Brana, que antes eu não conheci, foi na terceira puxada que então eu recebi. E hoje eu sou um Brana, e por isso Deus me ama, sua voz eu pude ouvir. E um novo nome Brana, que antes eu não conheci, foi na terceira puxada que então eu recebi. E hoje eu sou um Brana, e por isso Deus me ama,
sua voz eu pude ouvir.